Você está no canal Ensino na Tela e eu, Paulo Meira, estarei aqui com você semanalmente. Hoje nós iremos resolver alguns exercícios de juros simples. Então, vamos à aula. Exercício número 1. Um comerciante contraiu de um amigo um empréstimo de 600, comprometendo a pagar a dívida em 3 meses. A taxa de juros simples de 5% ao mês. Qual o valor pago ao amigo? Bom, então o que eu quero saber é o montante, que é igual a juros mais o valor pego, capital inicial. Os juros, a taxa de juros eu tenho, que é 5% ao mês. Que é igual a 5 sobre 100. Então, I é igual a 1 sobre 20 ao mês. Já temos o N, que é o tempo, que são 3 meses. Aqui eu não vou precisar mudar, tanto os juros, a taxa de juros, quanto o tempo estão em meses, então está tranquilo. E agora nós temos o capital inicial, que é igual a 600. Então vamos resolver isso daqui. Então vamos calcular primeiro os juros. Juros é igual ao capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo. Então juros é igual a 600 vezes 1 sobre 20 vezes 3. Bom, vou dividir por 10 em cima e embaixo, ou seja, vou cortar esses zeros daqui. E agora eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Então vai ficar 60 dividido por 2 é 30. Então eu tenho que juros é 30 vezes 3, que é igual a 90. Então agora é só pegar essa fórmula aqui e substituir. Montante é igual a juros, que é 90, mais o capital inicial, que é 600. Então, um montante é igual a 690. Esse é o exercício mais básico da série de juros simples. E tem uma fórmula para você calcular o montante direto, mas seria mais uma fórmula para você decorar. Então, eu gosto de só saber a definição do que é o montante, que é os juros mais capital inicial. Então é bem simples, você tem que identificar o que você quer e depois pegar os valores que o problema dá. Vamos a mais um exercício. Calcular os juros simples produzidos por 40 mil aplicados à taxa de 36% ao ano durante 120 dias. Bom, o que eu quero? Eu quero calcular os juros. Eu quero saber quanto que é os juros. É esse que o problema me pergunta. Então, eu não sei qual é os juros. É o X da questão. O capital inicial ele me fornece, que é 40 mil. A taxa de juros também é fornecida, que é 36% ao ano. Que é igual a 36 sobre 100. Logo, só que nós vimos aqui que o tempo é em dias.
Eu posso deixar a taxa de juros em anos e mudar o tempo para anos, ou passar a taxa de juros para meses e deixar N meses. Como eu tenho que o ano tem 360 dias, é igual a um ano, fica bem fácil. 120 sobre 360 é igual a 1/3. Então eu prefiro deixar a taxa de juros em ano e passar o tempo para anos. E aqui na taxa de juros, 36 sobre 100, dá para simplificar isso ainda mais. Bom, vamos dividir primeiramente por 2, dá 18 sobre 50. Dá para dividir por 2 de novo, que dá 9 sobre 25. E nós temos que o tempo é igual a 120 sobre 360. Nós temos 120 dias e queremos passar para anos, que é igual a 1/3 de um ano. 120 dias, o ano tem 360 dias, 120 sobre 360. Agora, só usar a fórmula. Nós temos 40.000 vezes 9 sobre 25 vezes 1/3. Vamos dividir aqui. Em cima e embaixo por 3. 3 sobre 1. 3 é 1. Então corto. 9 dividido por 3, 3. Então, juros é igual a 40.000 vezes 3 sobre 25. Bom, para dar agilidade no exercício, dar uma dinâmica melhor à aula, eu vou fazer essa conta na calculadora. Mas eu recomendo que vocês em casa treinem e façam à mão. É só para dar uma dinâmica maior na aula. Se vocês tiverem dúvida em fazer exercícios de multiplicação, divisão, é só falarem que eu faço outras aulas. Já tem aulas gravadas, mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda, deixe no comentário que eu faço vídeos esclarecendo essas operações básicas de multiplicação e divisão. Bom, então aqui temos juros é igual a 40.000 vezes 3 divididos por 25, que é igual a 4.800. Então, os juros produzidos por 40.000 a uma taxa de 36% ao ano durante 120 dias vai ser 4.800. A questão desse problema era colocar a taxa de juros igual ao tempo, na mesma medida. Vamos agora ao exercício 3. Qual o capital que aplicado a juros simples de 1,2% ao mês rende 3.500 de juros em 75 dias? Bom, eu quero saber qual o capital. Isso daqui já está bem claro. Então, capital é o X da questão. A taxa de juros é igual a 1,2% ao mês, que é igual a 1,2 sobre 100. E temos aqui os juros, que é igual a 3.500. E temos o tempo, N, que é 75 dias.
75 dias é igual, vamos dividir isso por 60 para transformar em 30 para transformar em mês. Então dá 75 sobre 30, que é igual a, dá para dividir embaixo e em cima por 15. Dá 2, 4, 5 sobre 2. Isso, meses. Então, agora eu já tenho o que o problema pede, que é o capital, e tenho os outros dados suficientes para resolver o problema. Então, juros é igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é igual a 3.500. P é o que eu quero saber. A taxa de juros é 1,2 sobre 100. E N é igual a 5 sobre 2. Então, vamos fazer essa conta aqui. P é igual a 3.500 vezes 200. Vamos colocar bonito aqui. Que 100 vezes 2, 200, vezes 3.500, sobre 1,2 vezes 5, dá 6. Então vamos colocar direto aqui, sobre 6. Então P é igual, vamos pegar novamente a calculadora. $3.500 vezes 200 dividido por 6, que é igual a 116.666,67. Esse é o capital necessário para que um juros simples de 1,2% ao mês renda R$ 3.500 durante 75 dias. Vamos ao quarto e último problema. 4. Se a taxa de uma aplicação é de 150% ao ano, quantos meses serão necessários para dobrar um capital aplicado através da capitalização simples, ou seja, através dos juros simples? Bom, o que eu quero? Eu estou perguntando quantos meses. Isso que eu quero. Quantos meses? Esse é o meu X da questão. Então, N vai ser o X da questão. E o que o problema me dá? A taxa de juros, I é igual a 150% ao ano. E N, aqui a gente voltando aqui, ele pede meses. Quantos meses? Então, eu quero transformar essa taxa de juros em meses. Ela é 150 sobre 100 ao ano, que dá 3 sobre 2. Então, I ao mês vai ser 3 sobre 2 sobre 12, que é a quantidade de meses de um ano. Então, se eu tenho a taxa ao ano e quero passar para meses, basta dividir por 12. Então, 3 sobre 24, que é igual a 1 sobre 8 ao mês. Eu vou ver por que está acontecendo isso daqui.
e tentar corrigir para as próximas aulas, que está me irritando bastante isso. Bom, voltando ao exercício. E agora a parte mais difícil desse exercício. Ele quer saber para dobrar um capital aplicado através da capitalização simples. O que seria dobrar um capital? Seria o montante ser igual a 2 vezes o capital inicial. Então, nós sabemos que o montante é igual ao capital inicial mais os juros. E eu quero que o montante seja 2 vezes o capital inicial. Então, o montante tem que ser igual a 2P. Isso implica juros igual a P. Bom, agora eu já tenho todos os dados e o que o problema quer. Então, juros é igual ao montante inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo. Juros é igual a capital inicial. Capital inicial vezes a taxa de juros, que é 1/8, vezes N. Vamos cortar aqui, dividir ambos os lados pelo capital inicial. Então, eu tenho que N é igual a 8 meses. Bem tranquila essa questão também. A dificuldade dela está nessa parte aqui. Bom, por hoje é só. E eu vejo vocês na próxima aula, que vai ser sobre juros compostos. Vamos resolver alguns exercícios de juros compostos para a próxima aula. Um grande abraço, Paulo Meira.